Muito boa noite. Eu vi essa semana um episódio muito curioso, que estava sentado em uma ocasião e de repente uma pessoa me chegou e olhou para mim, ficou olhando assim, não conhecia a pessoa. De repente a pessoa fala, Rabino Caraguila? Eu falei, sim. O que se trata? Contas a receber, contas a pagar? Ele me disse, uau, nunca tinha visto o senhor e reconheci o senhor pela voz. Ele falou, olha, me impressiona muito o fato que cada semana aparece um tema novo para ser abordado. Então eu respondi para ele, eu queria compartilhar com vocês uma coisa importante. 50% disso é tefilá que a gente faz para Hashem ajudar a gente, e os outros 50% é porque a Torá é tão infinita, mas tão maravilhosa, mas tão uau, que nunca terminam os assuntos. Porque tudo que é divino é maravilhoso. É maravilhoso é pouco, é maravilhoso ao cubo. Então, de repente, quando a gente fala, uau, quantos assuntos tem para serem abordados na Torá? Com a Tefilá, com a ajuda de Hashem, infinitos. Porque uma vez que a Torá ela é eterna, ela é ilimitada, então os tópicos também são. Here we go. Com essa introdução para um tópico que eu acho que a gente nunca falou, acredite se quiser. Vamos lá. Seguinte, esse tópico, na verdade, a gente acaba falando ele em todo o shurim, qualquer shurim que a gente já escutou na vida, ele provavelmente aborda de alguma forma, na trave pelo menos, esse tópico, mas diretamente eu acho que eu nunca escutei falar sobre isso. Então eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que é algo muito, ultra importante. Vamos lá, é o seguinte, sabe, muitas vezes a gente vai de um lugar para o outro na vida, a gente vai de casa para o trabalho, a gente faz o mesmo percurso, às vezes, 3, 4, 5 vezes por semana, e em um ano isso aí soma dezenas e centenas de vezes, e quando a gente olha para esses percursos, a gente fala, alguém pergunta para a gente, olha, tem uma farmácia no caminho? Ou tem alguma placa amarela? Qualquer coisa que chame nossa atenção, a gente pode falar, não sei. Mas como assim? Você já fez esse percurso, Habibi? 500 vezes, você nunca percebeu se tem uma placa amarela ou se tem, não. Na próxima vez que eu for, obviamente que depois que alguém me perguntou sobre a placa amarela, certeza que na próxima vez eu vou ficar alerta, eu vou falar, opa, vi duas, vi uma, não vi nenhuma. Porque uma vez que acende os nossos neurônios para isso, aí fica muito mais fácil a gente perceber se tem ou não tem a placa ou o que for. Em relação a esse assunto também, a gente falou muitas vezes sobre ele na trave, em qualquer shiur no mundo a gente escuta sobre ele, Baruch Hashem, mas não diretamente. Eu queria mencionar para vocês a placa amarela para que a gente ficasse ciente dela. É um assunto que, na verdade, ele vale para a gente o ano inteiro, não é seasonal. Mas vou pegar um tópico que parece que ele seja de estação. É o seguinte. Por aqui a gente começa. Quando eu comecei a olhar para a Midá, meus queridos, a gente olha para a Midá e a gente começa a perceber que aquela Midá que a gente faz todos os dias, Baruch Hashem, tantas vezes por dia e tantas vezes por semana, olhando para a Midá, na Midá tem 19 brachot diferentes. Dessas 19 brachot diferentes, eu queria mencionar para vocês 5, de uma forma muito rápida, e elas falam todas sobre um único tema. Por exemplo, uma das brachot da Midá é Mekabetz Nidche Amo Israel, que Hashem em algum momento vai juntar todas as pessoas que estão separadas do povo Yehudi de volta num lugar só, no caso Israel e no caso referindo-se a quando a Geulah, a redenção chegar. Segunda brachá, que a gente olha na Midá, a gente fala Ashiva Shofetenu Kevarishonah, que Hashem devolva de novo as leis como elas eram antigamente. Como as leis eram antigamente? As leis eram de acordo com o tribunal do Bedin, e não de acordo com qualquer pessoa pensa e acha, e achou que achou e pensou diferente e mudou de novo. Não é um congresso, é o que Hashem tem a dizer. No futuro, Israel vai ser governado também dessa forma. Terceira brachá da Midá, Baruch Atah Hashem Bonei Yerushalayim, que Hashem reconstrua Yerushalayim. Porque apesar que hoje Yerushalayim era maravilhoso, tem estradas espetaculares, pessoas maravilhosas, mas ainda Hashem falou que falta alguma coisa. No caso, óbvio, o Bet HaMikdash. Então Hashem fala, Baruch Atah Hashem, a gente pede para Hashem Bonei, Hashem, que você reconstrua Yerushalayim.
Quarta brachá que eu queria abordar com vocês é Baruch Atah Hashem Matzmiach Keren Yeshua, que Hashem faça florescer a salvação. E a quinta brachá, Baruch Atah Hashem Amachazir Shechinato Letzion, que Hashem devolva, coloque de volta, restaure a divindade de volta para Jerusalém. Ou seja, tem 5 brachot que a gente fala, que Hashem junte o povo, volte o tribunal a ser governado conforme as leis da Torá, construa Jerusalém, floresça a salvação e traga de volta a divindade para Jerusalém. Se referem todas à volta de como vai ser o mundo quando Hashem reconstruir o Bet HaMikdash. 5 de 19 brachot, pessoal, é muito, a gente se acostumou. Por um lado ótimo, por outro lado horrível. É muito, 5 brachot de 19, quando Hashem e os Chachamim, melhor dizendo, foram instituir a Amidah, pensaram em tudo que uma pessoa pode precisar. Saúde, sustento, tranquilidade, e de 19 pontos, 5 dardos foram mirados diretamente em coisas ligadas com a salvação do povo Yehudi, quando Hashem achar o momento correto. E tudo isso direcionado, se a gente colocar um pouquinho mais de zoom, na construção de Jerusalém e mais especificamente do Bet HaMikdash. E a minha pergunta para vocês é o seguinte: olha, de verdade, querendo falar com muita sinceridade, sem enrolar, é bom ser sincero. Na verdade, a gente, Baruch Hashem, tem em 4 cantos do mundo sinagogas, Batei Midrashot, casas de estudo, kolelim, shiurim, mikve, açougues. Então, na verdade, instituições de Chesed, Baruch Hashem, de Gmach, de bondade. A pergunta é, o que falta? Eu já sei o que todo mundo está pensando agora. Se for no Brasil, restaurantes. Tá bom, eu sei. Tá bom? Mas assim as pessoas pensam que falta, e se puder ter mais e agradar as pessoas, claro que, por que não, ter mais restaurantes kasher. Mas eu não acho que quando a gente fala Bonei Yerushalayim and so on, que a gente está pensando na construção de mais restaurantes que vão ter kasher. Então a minha pergunta é, eu acho, então a pergunta é, o que falta? E que a gente tanto está pedindo, 5, 19 brachot tem a ver com Bet HaMikdash. E o que isso tem a ver com a gente? E o que isso tem a ver com o ano inteiro da pessoa? É o seguinte, queria aprender com vocês hoje algo nada mais, nada menos do que power, que só o Bet HaMikdash pode trazer de volta. É o seguinte, qual a lacuna que nós temos hoje? Essa é a pergunta. Queria começar a desenrolar o assunto respondendo por uma parashá. No fim do Sefer Bamidbar, que é o 4º livro da Torá, tem um episódio que eu não sei se é tão famoso, mas que fique agora. Moshe Rabbeinu, ele em um momento, ele é comandado a fazer uma guerra contra Midian. Lembrem que Moshe Rabbeinu casou com uma mulher, já faz anos atrás, na história da Torá Kedoshá, chamada Tzipora, e essa mulher veio de Midian. Então Moshe Rabbeinu agora, anos e anos depois, ele teve que fazer uma guerra contra o povo de Midian. Tá bom, Hashem de repente faz essa guerra, o povo Yehudi vai para a guerra, batalha, etc e tal, e termina a guerra, e vem uma contagem de quantos Yehudim nós temos depois da guerra. Quantos antes, quantos depois. É o que aconteceu, qual foi o saldo, vamos falar assim, da guerra. Foi positivo, negativo? Tá certo que a gente destruiu eles, mas o que aconteceu com a gente também é importante, porque se a gente destrói eles e faz o que Hashem pediu lá no caso de Midian, mas a gente se prejudica e falecendo muitas pessoas, também não é bom. Então, qual foi a contagem? De repente, tem uma contagem e Hashem levanta uma plaquinha como se fosse, aparece esse passuco no Sefer Torah, pós-guerra de Midian, Lo Nifkad Mimenu Ish. Absolutamente ninguém, nem um soldado se prejudicou. Ninguém foi prejudicado. Quer dizer, óbvio que essa é uma guerra que foi maravilhosamente boa, porque a guerra, nós vencemos a guerra, fizemos o que Hashem quis, mais importante de tudo. 2, vencemos a guerra. E 3, nenhum soldado que foi para a guerra foi prejudicado. Lo Nifkad Mimenu Ish. Assim está escrito na Torá. Sucesso total. Eu quando li a Torá, sempre li assim, Lo Nifkad Mimenu Ish. Ninguém foi prejudicado, que essa é a tradução. E ela é correta. Mas
a guerra a Torá conta para a gente sobre a guerra de uma forma um pouquinho diferente. Quando eu falo a Torá, eu me refiro a Torá Shebel Peh, que é a Gemara, e a Gemara conta para a gente o seguinte: no Tratado de Evamot, na página 61a, quando a Torá fala que ninguém foi prejudicado, a Gemara adiciona uma palavra lá. Qual palavra? Leaverá. Ninguém foi prejudicado via uma verá. O que quer dizer isso? Óbvio que fisicamente também não, porque se a Torá falou que ninguém foi prejudicado, a tradução ela é sempre válida. Mas a Gemara dá mais uma dimensão também verdadeira referente à guerra, que ninguém foi prejudicado espiritualmente. Olha que interessante, pessoal. Quando a gente lê a Torá, vale um destaque isso, a gente lê Lonifkad Mimenuish. Depois da guerra, uau, sucesso total, ninguém se prejudicou fisicamente. Maravilha, verdade. Mas a Gemara diz que também tem uma segunda dimensão, que ninguém foi prejudicado em referência a uma verá. Quer dizer, ninguém caiu na armadilha da verá. Lembrem que em Midian, o povo, há anos, um pouco antes, por isso que a gente foi convidado a fazer essa guerra, acabou escorregando nas proibições com as mulheres de Midian. Então, dessa vez, ninguém escorregou na verá. Quer dizer, quando a gente lê a Torá, isso já vale um destaque muito importante, ninguém se prejudicou, logo vem à nossa cabeça, uau, está todo mundo bem, fisicamente bem, isso é muito importante. Mas a Torá fala um minutinho, tem mais uma coisa que você não pensou ainda. E a parte Ruhaniut, espiritualidade da pessoa, caíram de nível depois da guerra? Você falou, não, quando diz escrito Lonifkad Menuish, é em ambos sentidos, que na verdade é uma coisa só. Tanto no corpo, a mão, ninguém foi machucado, pé, coração, cabeça, como também espiritualmente. A pessoa não voltou abalada e não, me permitam no português, chutou o pau do barraco ou soltou tudo da religião, ou mesmo que fosse uma mitzvah. Ninguém foi nada prejudicado na guerra. Difícil. Uma coisa que vem a Torá destacar para a gente. Agora, a pergunta que a Gemara faz é o seguinte: eles voltaram 6 estrelas. De repente, tanto o corpo, quanto Neshama, quanto a parte espiritual. E, de repente, a pergunta que existe aqui é o seguinte: um minuto. Logo depois que eles terminam a guerra, Moshe Rabbeinu fala, uau, contagem, maravilha, sucesso total, Yehishem, festa total, mas tem um problema aqui. A Torá comanda que eles tragam um korban hatat depois da guerra. Hatat vem da palavra het, pecado. E a pergunta óbvia que existe é, se ninguém foi prejudicado, ninguém fez uma verá, eles conquistaram o outro lado que foi o que Hashem mandou, fizeram a ordem, o tzivui, a ordem, a mitzvah de Hashem. E ninguém se prejudicou espiritualmente, por que trazer um korban hatat? Para que trazer um korban hatat, het, pecado? Ninguém fez nenhum pecado, então para que trazer um sacrifício, um korban de hatat? Diz a Gemara, agora no Tratado de Shabbat, na página 64a, o seguinte: Imidi avera yatzanu, prestem atenção, pessoal. Se a gente não fez uma verá, quer dizer, os soldados, no caso, não fizeram a verá, como a gente já explicou antes, midi hirhur lo yatzanu. Pensar em averot, sobre isso, a gente não pode estar de mão limpas, porque na guerra a gente acabou escorregando em pensamentos ilícitos durante a guerra, referente às moças de Midian. Ou seja, olha que interessante, acompanhem comigo, o povo foi para a guerra, voltou contagem. Contagem, ninguém se prejudicou fisicamente, ninguém se prejudicou espiritualmente, ninguém fez uma verá. Então por que trazer um korban hatat? Diz a Gemara, por quê? Porque eles pensaram em averot, mesmo que não fizeram. Agora, a curiosidade que existe é o seguinte, que esse korban hatat, quando a Torá conta para a gente que o povo teve que trazer um korban hatat, no fim de Sefer Bamidbar, mais uma vez, a Torá conta para a gente isso, queridos, e é muito importante notar isso. A guerra termina no Pasuk 31, e a Torá conta mais ou menos 20 versos depois, no Pasuk 50 mais precisamente, 19 versos depois, para trazer um korban. No meio disso, a Torá conta sobre leis de como kasherizar utensílios. Um utensílio não kasher, como a gente pode kasherizar ele para um Yehudi poder usar. E a pergunta óbvia, que um dos grandes rebes da dinastia de Gur, o Hidushei Arim, pergunta é, um minuto, se eles erraram na guerra, porque eles pensaram sobre
coisas que não deviam ter pensado, e tem que trazer um korban, porque Hashem mandou, ok, para perdoar e consertar esse erro, a pergunta é a seguinte, porque a Torá não me fala logo depois que faz a contagem da guerra e fala que todo mundo está ok, e aí traz o korban. Por que a Torá traz as leis de cacherização de utensílios, e depois disso fala, opa, Habibi, um minuto, traz o korban referente à guerra que aconteceu no assunto anterior. A Torá nunca faz isso. Diz o Hidush She'arim algo powerzíssimo, algo maravilhoso. Diz o Hidush She'arim algo de verdade, impactante. Ele fala o seguinte, os Yehudim, quando saíram da guerra, falaram o seguinte, olha, a gente foi bem, voltou bem, ninguém fez haverá, então não tem nenhuma cidade de trazer Korban Hatat. Logo em seguida Hashem falou para eles, você tem uma panela que você pegou da guerra de Midian, você quer usar ela? Pode, mas primeiro cacheriza. Quer usar um outro utensílio? Cacheriza. Um minuto. Os Yehudim falaram, por que tem que cacherizar? Quando eu pego a panela, eu não vejo absolutamente nada, ela está limpa. Então por que eu não posso usar ela? Então os Yehudim falaram para si mesmos, Hashem mandou cacherizar, mesmo coisas que nós não vemos, olha que power diz o Hidush She'arim, mesmo coisas que a gente não vê, quando elas estão lá dentro, apesar que a gente não vê, elas existem. Opa, se é assim, a gente tem que trazer um Korban Hatat. Por quê? Porque apesar que a gente não fez haverá, o fato só da gente ter pensado, quer dizer, coisas estão dentro da gente. No paralelo, o caso da panela, que eles viram que mesmo coisas que não são visíveis a olho nu, a parte que está absorvida, o gosto que está absorvido na panela, a gente precisa cacherizar. Aqui também o gosto, entre aspas, que está absorvido no Yehudi, de uma haverá, mesmo que não fizeram haverá na guerra, também precisa cacherizar. Nesse momento, tiveram que trazer um Korban Hatat. Por isso diz o Hidush She'arim, olha que maravilhoso, doce de leite. Por que teve a interrupção das leis de Kashrut? Porque as leis de Kashrut ensinaram para a gente que tem coisas que a gente não vê, que é o gosto, no caso, que está dentro da panela, que essa é a halakha hoje em dia também. Tem que cacherizar a panela antes de usar quando a panela não é kasher. Ah, mas eu não estou vendo nada. Não existe. Na halakha está escrito que tam, o gosto que é contido de coisas não kasher que foram cozinhadas na panela anteriormente, é keikar, é como que se tivesse de fato lá uma carne não kasher agora na panela. Então os Yehudim falam, opa, se mesmo que a gente não vê, é contabilizado, é importante, a gente sabe que a gente não se comportou direito. A gente pensou, não ativamente, a gente pensou. Por isso precisa trazer um Korban Hatat. A gente aprendeu por enquanto que a guerra, na verdade, quando eles foram para a guerra, voltaram físicos de uma forma, voltaram saudáveis de uma forma física, importantíssimo. A Torá ensinou para a gente que não é só fisicamente. Quando está escrito que ninguém se perdeu, a Gemara diz, mesmo espiritualmente, ninguém fez averot, que é maravilhoso. A gente aprende que tem algo que não é só o físico que interessa, não é só o que a gente vê que interessa. E o terceiro ponto que a gente acabou de aprender é que não é só a parte da averá que é o que interessa, como também o que nós pensamos, mesmo que não fizemos ativamente, que também interessa muito para Hashem e a partir de hoje para a gente também. Ou seja, olhar para a vida com novos olhos a partir de hoje. Que a realidade, quando se fala de realidade do mundo, é o que você está vendo? Habibi, e aí meu, o que você está vendo na mesa? Peraí, depende de quem somos nós. Se nós somos simples mundanos, na minha mesa eu vejo um copo, eu vejo uma mesa, eu vejo uma cadeira, eu vejo um prato, eu vejo alguma coisa. Se eu sou uma pessoa, um Yehudi, trabalhado, depois do shur de hoje, eu posso ver uma comida kasher, eu posso ver uma oportunidade de brachá, posso ver uma oportunidade de contar uma piada, de alegrar alguém. Mas qual que é o verdadeiro? Os dois são verdadeiros, depende de nós. Não é só o que é físico que está na nossa frente, o ruhani, o espiritual também está lá. Que a Torá falou, voltaram bem. Mas o quê? A contagem? Não, diz a Torá não. A Gemara explicando a Torá que eles voltaram bem mesmo que não fizeram haverá. E a gente explicou não só isso, como também nem pensaram. O pensar em haverá, que foi um erro pequeno, também é algo considerado. Olhar para a vida com os novos olhos. É muito mais fácil, mesmo quando se refere a mitzvot, estava pensando, olhem que curioso, queridos. Quando se refere a mitzvot, por exemplo, pensa que a gente precisa comer matzah. Em Sukkot, nós precisamos pegar as 4 espécies. Rurav, Hadass, daí por diante. De manhã, os homens colocam tefilin.
a gente senta na sukkah, a gente em Shavuot fica estuda a Torá, são coisas que a gente faz. Mas olha que interessante, todas essas mitzvot que eu mencionei para vocês, tzitzit, filin, mikve, kashrut, panela, etc. e tal, tudo isso são coisas físicas, que também a gente pode aprender a olhar que atrás disso tem algo espiritual muito importante. Agora, queria mencionar para vocês que das 613 mitzvot que a gente tem, óbvio que eu vou mencionar em meio minuto, mas podia ficar aqui 1 hora, mencionando quantas mitzvot que nós temos que não tem nada tangente e concreto. Querem ver? Começo do hino nacional. Comecinho. Primeira palavra. Ve'ahavta yamarás Hashem. Pronto. É algo que Hashem vai contabilizar cada vez que a gente mostra que a gente ama Hashem. Ama Hashem é uma das mitzvot que Hashem espera da gente. Me ama, diz a Kadosh Baruch Hu. A gente fala todos os dias, uma criança já, pequenininho, antes de dormir, ve'ahavta, a gente ensina ele, fala com ele na cama. Ame Hashem. Isso não tem nada físico aqui. Outra coisa que é importante também, que a gente sabe, que faz parte da Torá e tem inúmeros livros que falam sobre isso, é Irat Hashem, temor a Hashem, nada físico. Outra coisa, que está escrito na Torá, outra mitzvah, na verdade, não outra coisa, outra mitzvah. Lot tisna et achicha bilvavecha. Não deteste o seu colega no coração. A mitzvah é única e exclusiva, de acordo com muitos rishonim, essa mitzvah, referente ao nosso feeling, nosso sentimento. Ou seja, queria aprender junto com vocês hoje que o que a gente pensa, o que está dentro da gente, o que a gente sente é tão importante para Hashem, por enquanto, se não mais, a gente vai ver daqui a pouquinho, do que algo físico. Não é só, entre aspas, só o tefilin, o tzitzit, o mikve, o que for, que são coisas físicas e tangentes. Mesmo coisas não tangentes também, porque Hashem falou, traz um korban. Mas por quê? Porque na guerra de Midian pensaram, mas só pensei, não interessa. Por Yehudi, o pensar, o sentir, tem uma realidade tão importante quanto o físico, quanto o tefilin, quanto a matzah, quanto o lulav, quanto o que for. E é uma dificuldade muito grande, porque a gente sempre quer ver, como se fala em inglês, bottom line. Os que falam tachlis. E aí, o que deu? Quanto eu ganhei? Quanto dinheiro entrou? Quanto dinheiro saiu? Quanta mercadoria? Quantas páginas de Gemara nós estudamos? Tudo são números, a gente quer coisas concretas. Hashem está ensinando para a gente que tudo isso é muito importante, e quando dá para ter sucesso dos dois lados, maravilha, mas aprender a olhar não só quanto, mas o impacto que isso teve dentro de cada um de nós. É mais fácil, sem tirar mérito nenhum, porque cada palavra de Torá vale 613 mitzvot, e aqui vale repetir de novo, que é algo maravilhoso pelo menos, cada palavra de Torá que a gente escuta ou fala, presta atenção, são 613 mitzvot. Mas a ideia que tem maravilhosa aqui é o seguinte, quando a gente sente estudar uma Gemara, por exemplo, é muito mais fácil, para quem já começou a estudar, e quem não começou, não perca a oportunidade, que é a coisa mais deliciosa do mundo. Mas, quando a gente já pega um livro de Mussar, sobre ética, que é algo um pouco mais abstrato, que fala do nosso eu, aí é mais difícil. Muito mais difícil, tem muita gente que estuda Gemara, mas não consegue estudar Mussar, por enquanto. Por quê? Porque é algo mais abstrato, fala sobre midot, sobre orgulho, sobre humildade, é algo mais abstrato. O shiur de hoje vem ensinar que nos olhos de Hashem não é mais abstrato. A parte ruhani espiritual que nós pensamos para Hashem é tão concreto quanto colocar um tefilin, que é algo tangente para a gente, ou qualquer outra coisa. Quando é menos visível, a gente tem uma dificuldade, mas a ideia é aprender que a Kadosh Baruch Hu pensa um pouco diferente, a gente tem que aprender a pensar diferente também. Porque mesmo nas mitzvot tangentes, também faz uma diferença o não tangente. Dou 2 exemplos para vocês de halakha muito simples e, claro, sem discussão nenhuma. Quando alguém vai colocar o tefilin, por exemplo, de manhã, a mitzvah da pessoa, Hashem dança de alegria quando a gente coloca o tefilin, a gente também dança, mas essa mitzvah pode ser, vamos chamar assim, 4 estrelas ou 6 estrelas. Quando ela é 4 estrelas, quando a pessoa coloca o tefilin, então Hashem fica muito feliz, e a gente também, e a nossa neshama dança de alegria, mas são 4 estrelas. Se a pessoa parar 1 segundo antes de colocar o tefilin, assim está escrito no Shulchan Aruch, e pensar 1 segundo antes, estou indo fazer uma mitzvah, 2, tefilin da mão e da cabeça, da Torá,
E essa mitzvah veio, porque Hashem nos diz assim, nos lembrar a saída do Egito. Essa mitzvah virou 6 estrelas. O que mudou? Nada. Mentira. O fato de pensar muda, porque é uma nova realidade. Outro exemplo. Quando a gente coloca o tzitzit, o talit de manhã, ou o tzitzit, tanto faz, a gente de repente, quando a gente coloca ele e lembra 4 mitzvot, 4 estrelas, 4 estrelas. Quando a gente pensa um pingo, 1 segundo antes de colocar o talit todos os dias de manhã, estou indo fazer uma mitzvah da Torá, essa mitzvah vem me lembrar de todas as outras 613 mitzvot, como está escrito na Torá. Essa mitzvah vira 6 estrelas. Quem vê, não percebe. Mas quem vê de verdade, que é Kadosh Baruch Hu, vê outra realidade, de 4 para 6 estrelas. Onde, mais uma vez, a gente prova que o que a gente pensa tem uma tônica muito importante nos olhos de Hashem, nos olhos da Torá Kedoshá. Ou seja, o shiur de hoje vai ensinar para a gente, pessoal, que eu me ensinei no começo do shiur, que às vezes a gente passa de um lugar para o outro, a gente vai para o escritório, alguém pergunta para a gente mencionou no começo do shiur, tem uma placa amarela? Nunca prestei atenção. Na próxima vez que eu for, já vou te contar que no meu percurso do trabalho tem 1 ou 2 placas ou o que for. A gente, Baruch Hashem, tem o privilégio na nossa geração, que não foi assim sempre, de poder cumprirmos mitzvot. Muitas. Sem vergonha. Sem precisar ter vergonha, quer dizer. Agora, outras gerações não foi assim. Baruch Hashem, a gente tem esse presente. Mas é importante também, e não é comum, que a gente pense nessas plaquinhas amarelas. Quais são as plaquinhas amarelas? A Ruhaniut, a espiritualidade. É o seguinte. Quanto eu lembro que eu estou indo fazer algo espiritual. Um segundo pensar. Estou agora estudando o Torá, nesse segundo agora, escutando o shiur, está vendo a coisa mais importante do mundo, a maior mitzvah do mundo está no Torá. Quando a gente pensa isso, a mitzvah ganha outra dimensão, um trampolim gigante. E essa parte ruhani, espiritual, quando ela é visível é muito gostoso. Fiquei pensando quando estava preparando o shiur, 1 ou 2 exemplos curtinhos para a gente ver quanto isso é palpável mesmo. Ruhani é palpável? Sim. Quando a gente vai, por exemplo, fica perto de um Talmid Chacham, de um sábio grande, uma pessoa tranquila, uma pessoa com sabedoria, uma pessoa que sabe a vontade de Hashem, estudou e tem a visão correta da Torá, a gente fala, olha, é tão gostoso ficar perto dele, me menciona isso, não consigo te mencionar, mas dá para sentir, esse dá para sentir é que o Ruhani ficou palpável para a gente. Por exemplo, quando a gente vai numa mesa de Shabbat na casa de alguém, ou talvez nas nossas casas, quando é algo gostoso, bate um papo, conversa, que é importante, trocar uma ideia, claro. De repente canta uma música, de repente fala algum tipo de Dvar Torá, alguma pergunta, alguma resposta, e de repente a gente sente que, uau, é tão gostoso. Isso é o chamado Ruhani espiritual. O espiritual dentro da Torá ela tem uma realidade, mas mostrei para vocês que dá até para sentir isso em algumas ocasiões diferentes. Por exemplo, agora quando preparei esse shiur, eu comecei a ver de uma forma diferente uma das parashot da nossa Torá. Uma das parashot que a gente tem é chamado Parashat Kedoshim. Sejamos santos, não santistas necessariamente, mas santos. E eu nunca entendi, quer dizer ser santo. Na verdade, ser santo é a pessoa cumprir as mitzvot, mas aqui, hoje, com vocês, eu entendo, na verdade, quando eu for fazer uma mitzvah, quando nós formos fazer uma mitzvah, ou deixar de fazer uma verá, ou meia verá, pessoal, pensa, eu estou agora ficando mais kadosh. É uma realidade, é uma novidade, é diferente. Porque nós temos guf, corpo, isso a gente vê, quando a gente faz as mitzvot relacionadas ao nosso corpo, comer, beber, sentar na sukkah, you name it. As mitzvot que a gente mencionou, outras, mas a gente esquece às vezes, mesmo que a gente faz, Baruch Hashem, dezenas e centenas de mitzvot por dia, que nós também temos uma neshama. E essa neshama tem que fazer barulho, o maior barulho tem que vir dela. Por quê? Porque preste atenção, a única coisa que ela é eterna no mundo é a nossa neshama. Como dizia e diz a física sábia, nada se perde, tudo se transforma. Não é tudo. No mundo físico, correto, 100% tudo. No mundo espiritual, que não é algo uau, não é baba, é algo concreto que tem que ser para um Yehudi. O Ruhani tem que ser algo concreto. Isso nada se transforma, isso só se mantém cada vez mais. A única coisa que vai se manter para sempre é a parte Ruhani espiritual da pessoa. A única coisa que é eterna é a nossa Neshama.
o Bet HaMikdash nos faz muita falta. Em que? Talvez tenha muitos pontos com certeza, mas hoje a gente está abordando um ponto específico que talvez a gente nunca tenha pensado, é que no Bet HaMikdash a Ruhaniut ela era visível. Por exemplo, no Kodesh HaKodashim, que era o lugar mais santo, a Gemara conta pra gente que havia o Aron HaKodesh. Esse Aron HaKodesh, quando se media de uma extremidade até a parede e da outra extremidade até a parede, e media toda a dimensão que tinha no local do Aron HaKodesh, do Kodesh HaKodashim, onde ficava o Aron HaKodesh, a gente via que o Aron HaKodesh não pegava espaço. Por exemplo, se tinha 3 metros para cá e 3 para lá, e todo o espaço era 6 metros. Então, qual o espaço do Aron HaKodesh? Então, a Gemara conclui que o Aron HaKodesh não pegava espaço. Por quê? Porque o Aron HaKodesh era algo espiritual. Não pegava espaço. Isso que eu sempre aprendi. Mas eu aprendi que esse espiritual dentro do Bet HaMikdash dava até para tocar nele, porque a gente batia no Aron HaKodesh, a gente escutava um barulho, porque era algo físico, algo maciço de ouro e madeira. Eu sempre entendi, de novo, que essa Gemara vem ensinar para a gente que a Ruhaniut era algo que não tomava espaço. Mas hoje aprendo algo diferente com vocês, que isso é verdade, mas tem algo muito mais power junto com isso. Que a mesma Ruhaniut que não tomava espaço era algo concreto, a Ruhaniut era algo visível, palpável dentro do Bet HaMikdash. E hoje ficou uma coisa abstrata, que talvez falam, existe, não existe, não sei. A pessoa pode cumprir 500 mitzvot por dia e falar, não sei se existe. Como assim, Habibi? Se não existe, então o que são as mitzvot? Certeza que existe. A Ruhaniut é a única realidade, porque ela é única, mais uma vez, que ela é eterna. E isso nós perdemos. Quando tinha Bet HaMikdash, isso era visível. Tem mais uma coisa que eu acho que era visível quando tinha Bet HaMikdash. Olhem só que power. Logo antes da destruição do Bet HaMikdash, a Gemara conta pra gente um episódio, e no show de hoje eu vi esse episódio com outros olhos. Olhem que maravilhoso. Rabbi Yochanan ben Zakkai, antes da época da destruição do segundo Bet HaMikdash, Rabbi Yochanan ben Zakkai, a cidade de Jerusalém estava sendo cercada, ele sai das muralhas, o Tratado de Gittim conta exatamente como foi isso, e ele se depara com um homem muito importante, um oficial muito importante chamado Aspasianos, esse era o nome dele. E de repente, Rabbi Yochanan ben Zakkai, para dar respeito a esse oficial romano, diz para ele, Shalom Alech Melech, vamos traduzir para o hebraico, Shalom Aleichem Melech, oi, rei. E Aspasianos vira para ele e fala, eu não sou rei, você merece morrer, você me chamou de rei? O rei é outra pessoa, como você me chama de rei? Rabbi Yochanan ben Zakkai quis ser gentil com esse oficial romano, e o oficial romano falou, olha, você merece morrer, porque você me chamou de rei, não sou eu o rei. O rei está lá longe da gente. Rabbi Yochanan ben Zakkai, com toda a tranquilidade do mundo, fala, olha, querido, deixa eu te falar uma coisa, Habibi, me permita, você, se não é rei, vai virar em breve. Por quê? Porque disse Rabbi Yochanan ben Zakkai, você está dominando, a gente está sendo aqui rodeado por vocês, e está escrito no Tanakh, a Levanon Beadir e Pol. Está escrito no Tanakh esse passuco, que o Bet HaMikdash vai ser entregue na mão de um rei. Então se você está dominando a gente, é porque você é rei. Minutos depois, com Tagmará, vem o oficial romano falando, olha, o chefe, o czar, o rei, lá morreu, e agora estão chamando você, Aspasianos, para ser o novo rei. Isso a gente perdeu. O quê? Rabbi Yochanan ben Zakkai olhou para a Torá, olhou para o Tanakh, e quando Aspasianos falou para ele, não sou rei, ele falou, claro que você é. Ele falou, mas eu não sou. Ele falou, se não é, vai virar, Habibi. Porque se no Tanakh está escrito que alguém que domina Jerusalém é um rei, você vai ter que ser rei. Se não é, vai virar em poucos momentos. E de fato aconteceu. Essa certeza que a Torá é verdadeira como algo palpável, isso existiu na época do Bet HaMikdash, que eu acho que um influenciava o outro, como a gente mencionou. E hoje, tem um passuco que fala, é bonito quando a gente consegue provar com a ciência. Mas espera aí, mesmo que a gente ainda não provou ele com a ciência, ou que não precise provar ele com a ciência, tudo que está escrito na Torá é tão real quanto esse copo que está aqui na minha frente, ou pelo menos igual ou mais. Isso a gente perdeu sem o Bet HaMikdash. Porque sempre, antes de nós fazermos uma mitzvah, a gente fala Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu.
O que quer dizer isso? Hashem nos santificou, que deixaram bemitzvotav com as mitzvot. Todas as mitzvot santificam a pessoa. Cada mitzvah que a gente faz, a gente ganha kedushá. Ah, mas eu não sinto. Tem que começar a sentir. Tem que pelo menos entender que isso é uma realidade tão real quanto algo concreto. Vou contar para vocês uma história que aconteceu faz pouco tempo, verdadeira, simples, curta, mas que mostra, elucida esse ponto de uma forma muito, muito clara. A história se passa durante a madrugada em Monsey, New York, e tem uma Hassidut, tem muitos Rebes, a gente conhece muitos Rebes, e tem muitos que a gente nem conhece o nome. Uma das Hassidiot que tem lá é chamado Ribnitzer. E o Rebbe de Ribnitzer, chamado Rav Chaim Abramovitz, era um Talmid Chacham, um senhor muito especial, e ele era famoso pela sensibilidade que ele tinha com as pessoas. Então, uma vez, ele foi, antes de Shacharit, quando ainda era noite, madrugada mais uma vez, fazer Tikkun Chatzot, lamentar que não se tem Bet HaMikdash, que é o assunto que a gente está falando agora. E de repente, uma das pessoas que morava lá perto e queria poder uma vez rezar Shacharit com o Rebbe, acordou cedo no meio da noite, não sabe, de repente acordou, falou, sabe o quê? Eu sei que o Rebbe de manhã, eu tenho um minyanzinho lá, bem antes do amanhecer, que faz Tikkun Chatzot, que é essa tefilot que tem no começo do Sidurim. Bom de saber que existe isso aqui, para lembrar a falta do Bet HaMikdash, e de repente, talvez a minha oportunidade de ir, se vestiu, viu que tinha uma luzinha lá onde o Rebbe morava, lá e perto da onde que é a sinagoguinha dele, entrou lá, e esperou, e de repente quando ele entra lá, falam para ele, oh, você é o 10º, era 4 da manhã, ele entra lá, é o 10º, de repente, junto com o Rebbe ele era o 10º, o Rebbe chega, eles vão começar a Shrei, e quando eles estão começando a fazer Tikkun Chatzot, ou eles faziam a Shrei primeiro, eles fizeram Tikkun Chatzot, e de repente uma coisa muito interessante, o Rebbe fala só um segundo, olhem que forte, fala, alguém aqui já começou a fazer Slichot? Todo mundo olhou para o outro com assim, são 4 da manhã, ninguém fez nada. Esse jovem que eu mencionei para vocês, Pinchas, que acordou um pouco mais cedo e decidiu fazer Tikkun Chatzot com o Rebbe, ele chegou lá um pouco antes, 2, 3 minutos antes, ele já estava pronto, então ele fez um pouco de Tikkun Chatzot antes. Então ele levanta a mão e fala, eu fiz um pouquinho, Rebbe. O Rebbe falou, eu percebi que tem alguém aqui, nesse minyan, que já foi elevado, enquanto que os outros 9 ainda não tinham sido elevados. A gente não viu, a gente não teria visto diferença nenhuma, mas existe uma realidade, tem pessoas que conseguem perceber isso, e daqui para frente a gente precisa saber pelo menos que isso existe. Que quando um Yehudi faz tefilá, ele entra no Bet HaKnesset, ele sai perfumado, é outro Yehudi, não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo, mas eu não vejo diferença, tem que começar a ver. E tem que pelo menos saber que a Kadosh Baruch Hu vê isso. Os malachim, os anjos e a Kadosh Baruch Hu dançam, porque é uma outra realidade, é um Yehudi plus, é um Yehudi a mais, não é o mesmo que entrou, é o que saiu. Um Yehudi, quando faz uma mitzvah, que deixaram o mitzvotav etzivano, é outra pessoa, ele está mais kadosh do que ele estava antes. Uma brachá feita, bem feita, um copo de água, Baruch Ata Hashem she'akol nהיה bidvaro, o que for. Essa realidade, eu falo realidade por querer, não sem querer, Ruhani, espiritual, ela é eterna. Essa é a maior realidade do mundo, porque ela nunca mais vai se perder. O Maral de Praga, estava agora estudando, logo antes de dar o shur, vi uma coisa que tem a ver com o shur, então lembrei. O Maral de Praga conta pra gente, a gente sabe que na Torá está escrito que Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, que Hashem pediu para a gente fazer o Bet HaMikdash, o Mishkan, e Hashem vai morar dentro deles. Então a pergunta óbvia que está escrito deveria estar escrito dentro dele, do Mishkan, não deles plural. A resposta é que Chachamim ensinam para a gente que dentro deles quer dizer que dentro de cada um e um. Ou seja, quando nós fazemos mitzvot e nós estamos cientes, olhem que diz o Maral, pessoal, olhem que bomba, do que a gente está fazendo, que é o shur de hoje, essas pessoas que têm essa ciência, olhem que forte, Hashem vai pegar essas pessoas e via elas construir o terceiro Bet HaMikdash. Por quê? Porque elas são a infusão de espiritualidade, que isso é o Bet HaMikdash. Elas são o Bet HaMikdash.
Quer dizer, quando a pessoa entra em casa, ele vê a mezuzá, por exemplo, ele sabe, eu estou entrando agora no QG de Akadosh Baruch Hu, é outra vibe, é outra realidade. Ah, mas não é finge que, é assim. A gente trabalha para isso, a gente, de verdade, a gente acaba vivendo assim. Isso é um tzadik. Um tzadik, onde ele anda com Hashem, ele vê Hashem de fato. Por quê? Porque existe Hashem onde ele anda. Eu queria terminar o shur com o último ponto nesses minutos finais e falar algo importante para a gente, queridos. É o seguinte, nesses últimos poucos minutos. É o seguinte, já que a gente está falando de Ruhaniut, de espiritualidade, e dessa realidade, vamos chamar assim, o Hidush não é que Ruhaniut, espiritualidade, é uma realidade, mas que a única realidade é a Ruhaniut, como a gente falou. A única coisa que vai ficar nitzchi, eterno, é Ruhaniut, é espiritualidade. Eu acho que isso tem que ensinar para a gente algo muito importante, e eu queria esses últimos minutos de atenção, e com isso a gente termina, é quando a gente olha para um Talmid Chacham, para um sábio, para alguém que dedica a vida dele, talvez, ou todo Talmid Chacham merece um destaque, mas especialmente aquele que dedica a vida dele para estudar a Torá, um avrech, uma pessoa que está no kolel. Muitas vezes é normal isso, porque a maior mitzvah do mundo é Talmud Torá, então o maior yetzerará do mundo tem que ser colocado aqui. E é normal pensar diferente, mas a gente tem que aprender qual que é o certo. Que a gente muitas vezes olha, coitado, ele não tem o que fazer, então ele senta no colégio da Torá. Ou qualquer outro adjetivo pejorativo. Seja ele ou ela, porque a esposa também faz parte do grupo, então merece destaque, a família. Uma pessoa que estuda a Torá, cada pessoa quando estuda a Torá, ou mais ainda, como a gente falou, uma pessoa que dedica a vida dele para estudar a Torá, esse é o maior diamante que a Kadosh Baruch Hu tem no mundo. A gente precisa escutar isso. Repito, é o maior diamante, meus queridos, que Hashem tem no mundo. É isso. Mas a gente vai falar, na cidade a gente anda, a gente vê dezenas de pessoas assim. Não sei se a gente vê dezenas, se a gente vê Baruch Hashem. A gente vai para Lakewood, por exemplo, estava em Lakewood faz pouco tempo atrás, você entra, tem 1.000, 2.000, 2.000 avrechim, algo, 3.000, talvez tinha 4.000. É algo maravilhoso. É muito, é demais. Primeiro que tudo que é bom nunca é demais, mas pensem junto comigo, quantos Yehudim tem no mundo? 11 milhões, tá bom? Mais ou menos. Kenirbu. Qual a porcentagem de pessoas que estudam Torá no mundo? 1%? Muito menos. Então, é muito pouco. Quando vê uma pessoa assim, pessoal, a gente tem que falar, uau, a gente tem que pensar assim dele. Porque ele é um gerador de Ruhaniut eterno, constante. Ele é o Aron HaKodesh de verdade, porque preste atenção. Uma vez disse Rav Saadia Gaon, uma observação power, maravilhosa, tudo junto. Ele disse o seguinte, que quando a gente tem um Sefer Torah, onde a gente coloca ele? No Aron HaKodesh, na sinagoga, lá na frente, tem um armário, onde guarda a Torá. Mas perguntou Rav Saadia Gaon uma vez, a gente tem uma Torá escrita, que fica no Aron HaKodesh, e a gente tem a Torá oral. Qual é o Aron HaKodesh da Torá oral? Olha que observação gigante. Disse ele, o Talmid Chacham, o sábio. Cada pessoa que usa a Torá sabe que tem Ruhaniut. Esse é o Aron HaKodesh, tanto quanto do Knis, da sinagoga do Shio. Também é aquele homem, aquela mulher que suporta a estudar a Torá. Por quê? Porque Hashem contou para a gente no Tratado de Gitin, na página Samech Amud Bet, tem um passuco na Torá que Al-Pi Advarim Aeli Karati Itechaberit. Hashem falou que de acordo com essas palavras eu fiz um pacto com vocês. E a Gemara aborda que palavras é essa? Diz Al-Pi, refere-se al pé, boca, Torá Shebe Al-Pé, a Torá escrita. Apesar que a Torá oral, a Torá escrita ela é muito importante, a Torá Al-Pé quer dizer a Torá oral, desculpem. Então, apesar que a Torá escrita, mais uma vez, refraseando, ela é muito importante, a Torá oral foi a razão pela qual Hashem nos escolheu. Quem estuda a Gemara, quem estuda a Mishnah, quem suporta pessoas que fazem isso, são pessoas maravilhosas e tem que receber um destaque gigante no pódio. Essas pessoas são os diamantes de Hashem. Essas pessoas a gente tem que aprender e nos trabalhar, que não é fácil, é difícil, mas a gente tem que trabalhar e saber pelo menos qual que é a verdade, que essas pessoas são o palco, o foco, a luz,
o teddy bear, vamos chamar assim, o ursinho de estimação, com todo respeito, de Akadosh Baruch Hu. E com essa história a gente termina, meus queridos. História verdadeira que aconteceu numa cidade nos Estados Unidos, que a gente não vai mencionar o nome, mas história verdadeira. Havia um dos Avrechim que estudava em Lakewood, que é o mundo, na verdade não é nenhuma cidade, eu chamo de mundo de Torá, Baruch Hashem. Ele saiu e foi para um outro estado americano para cuidar de uma comunidade, seu novo Rav. Ele ficou 2 anos, ele tentou fazer de tudo, acrobacia, shiur, dança, cantar, inúmeras atividades, né, no bom sentido, e nada dava certo, a comunidade era gelada e não ia para frente. E ele falou para a esposa dele uma vez, olha, deve ter alguma coisa de errada nessa comunidade, a gente já tentou de tudo, sério, não sério, agradável, não agradável, e o pessoal não vai para frente. Então, de repente, uma vez a esposa dele teve uma ideia brilhante e falou para o marido o seguinte: por que você não vai conversar com alguém aqui da comunidade e ver como que era a comunidade um tempo atrás? Talvez tenha alguma coisa que a gente pode aprender. De repente eles viram um senhor de bem idade, tinha quase que 90 anos de idade, ele já conhecia a comunidade faz tempo, morou sempre lá naquele estado, naquela comunidade, e falou, olha, me conta um pouquinho dessa aqui lá, como que era. E ele começou a falar, olha, começou a contar a história, vai, vem, e aí o Rav, presente, falou, olha, teve algum rabino antes, como que era? Ele falou, olha, teve um rabino antes, mas teve um faz um tempinho já atrás, que eu vou te contar uma história muito interessante. Ele era um homem muito, muito importante, eu nem sei o nome dele, mas ele escrevia livros, era um sábio muito grande. Aí ele falou, uau, sim, me conta um pouquinho mais. Ele falou, olha, por que ele foi embora daqui? Ele falou, ele teve que fugir da nossa cidade. Aí o rabino presente falou, sério, mas por quê? Ele falou, porque uma vez em Purim, o pessoal foi fazer uma brincadeira com o rabino e mandaram uma caixa de Mishloach Manot muito bonita, assim, parecia muito bonita. E de repente abriu e tinha alguns ratos dentro da caixa e saíram correndo. E a esposa do rabino ficou tão assustada, ela se assustou, ela caiu, desmaiou, teve que ir para o hospital. O rabino depois dessa falou, vou embora, nessa cidade eu não fico mais. Aquele rabino presente falou, puxa, agora eu entendi, teve alguma história aqui que esse rabino ficou muito chateado e parece que era um Talmid Chacham muito grande. Por isso, infelizmente, a brachá da Torá não funciona aqui mais. Não sabia mais o que fazer. Esse homem pediu para alguém muito próximo do Rav Eliashiv, Zichron Libracha, perguntar para ele o que fazer. E Rav Eliashiv falou o seguinte, olha, vocês precisam ir onde a pessoa está enterrada, pedir desculpas, procurem quem é ele, porque isso está escrito na Halachá, mas não menos importante, e mais importante depois de terem feito isso, é que daqui para frente pede para as pessoas da cidade receberem sobre si de dar respeito ao Talmid Chacham. Dito e feito. Trabalhou com a cidade, deu shurim sobre isso e explicou. Aquela cidade hoje floresceu de uma forma incrível. Por quê? Porque reconheceram que existe algo chamado Ruhaniut. E reconheceram da forma mais maravilhosa do mundo. Quando a gente dá respeito, é porque a gente reconhece de verdade. Uma semana diferente, uma semana maravilhosa, que a gente possa apreciar cada vez que a gente faz uma mitzvah, qualquer mitzvah, a menor, não existe mitzvah pequena, mas a menor que a gente possa imaginar, Asher Kideshanu Bemitzvotav, a gente saiu mais kadosh, mais santo, mais perfumado. A pessoa que entrou e saiu não é a mesma. Ela é uma pessoa muito melhor ainda, e com upgrade power. Semana powerzíssima a todos.